Logo mais, 11 horas da manhã, Band News vai estar no ar aqui. Claro que a gente volta lá a Brasília com a participação, o anúncio do governo federal desses valores importantes, né, para financiar o setor agro, não só a agricultura familiar, mas também para as empresas. Inclusive, em razão, gente, dessa questão lá no Rio Grande do Sul, das chuvas, das enchentes, há a previsão de que esse Plano Safra possa acolher mais e trazer mais recursos para a produção de grãos, especialmente essa questão do arroz, né, para evitar qualquer desabastecimento, fazer com que esses produtores possam se reerguer depois de tantos danos e prejuízos causados pelas tempestades lá no Rio Grande do Sul, o estado que é produtor, né, pelo menos 70% do arroz no Brasil é produzido exatamente no Rio Grande do Sul. Então, Plano Safra pode vir para contemplar bastante o estado. Bom, já que eu já estou falando sobre esse assunto, quem vai trazer mais explicações para a gente é o Pedro Costa, direto do canal Terra Viva, também acompanhando o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, incentivando também, né, Pedro, como eu dizia aqui, essa questão da produção de grãos e, mais que isso, também práticas sustentáveis, né, produções, né, propriedades que fizerem, né, a produção agrícola com, né, a prática sustentável. Traz para a gente detalhes e a expectativa do setor. Pedro, bom dia. Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia, assinante do Band News. Exatamente, Paty, você introduziu muito bem essa expectativa, principalmente em relação à agricultura familiar, pelo menos, né, um volume de 76 bilhões de reais será destinado para a agricultura familiar, um setor muito importante, né, para a economia de uma forma geral. Existe aí uma expectativa muito interessante, né, principalmente em questão aos juros desses pequenos produtores. Lembrando que os pequenos produtores também foram atingidos na região, no Rio Grande do Sul. Existe uma expectativa muito grande do governo federal destinar recursos especiais aos produtores atingidos nessas regiões e também juros, né, que serão mais acessíveis, algo que está sendo monitorado caso a caso. A gente já falou aqui, né, em algumas ocasiões nessa conexão nossa Terra Viva Band News, justamente da importância desses produtores e também, né, de como o governo estuda. Além disso, os bancos também, instituições financeiras, estão acompanhando este momento também, até porque muitos produtores estão sofrendo drasticamente com a questão do clima, né? O clima, de fato, tem desafiado a safra brasileira, seja aí da produção familiar ou da agricultura empresarial. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, o governo federal vai trazer, então, números, né, em relação à agricultura familiar e à tarde, por volta das 3 horas, dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, terá uma cerimônia também com essas informações para a agricultura empresarial, atingindo aí o grande produtor, né? E existe a expectativa também de algo para a região sul do Brasil, mas também para diversas outras regiões. Lembrando, Patrícia, que a safra de grãos tem sido atingida pela questão ou de fortes chuvas ou também de um calor excessivo, né? Tivemos estiagens fortes no sul do Brasil, por exemplo. 2 safras, ou 3 mais ou menos, foram aí atingidas pelas fortes estiagens, pela seca severa, depois dessa chuva. Então os produtores estão preocupados, porque isso onera ainda mais o custo de produção e, lógico, isso cai diretamente no nosso bolso também como consumidores, né? Grãos que se transformam depois em proteína, porque viram ração animal, e isso vai encarecer, inclusive, a produção de carnes, o consumo também acaba sendo aí elevado. Neste momento, né, o que se especula em relação à agricultura empresarial é de um montante de 475 bilhões de reais. Isso é a informação que vai chegando para a gente, principalmente porque o governo federal ainda não deu o valor total, mas são aí números que foram já adiantados ou pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ou até mesmo por pessoas que estão já ligadas dentro do governo. Lembrando que esse Plano Safra é muito aguardado, tanto da agricultura ou da agricultura empresarial e familiar, porque foi adiado, né, esse anúncio, né? Era para ter acontecido em junho,
quando começa o novo calendário, dia 1º de julho, entraria em vigor o novo plano, mas dessa vez foi diferente, o governo adiou essa divulgação e hoje então começa aí uma nova expectativa. Isso também acabou atrasando muito a questão das negociações, os produtores estão preocupados também porque isso acaba interferindo na estratégia de compra e venda. Então a gente também acompanha esse momento também de um limite, né, podemos dizer assim, para os produtores sequenciarem a próxima safra, fazer novos acordos e também planejamento de safra, uma vez que esse plano já foi adiado. Ao longo da nossa programação, então, Paty, a gente vai trazendo informações, tanto do canal Terra Viva quanto Agro Mais, nesse dia tão importante para o agronegócio brasileiro e para toda a produção de alimentos do nosso país. Tão importante segurança alimentar em nível global, se a gente for olhar o nosso Brasil nesse sentido, né, Paty? Com você. Toda certeza, né? A produção, a geração de emprego, a contribuição para o nosso PIB aqui no Brasil vem muito do agro e por isso o Plano Safra é tão importante para todo o Brasil. A segurança alimentar, o preço do alimento que chega na nossa mesa. Pedro Costa, direto do Terra Viva, aqui para o nosso Manhã Band News, como todos os dias. Bom trabalho, Pedrinho.